Existe uma forma de abuso que não deixa nenhuma marca visível, que não produz ruído algum, que ninguém de fora consegue sequer identificar. É o silêncio de Dona Maria. Aquele silêncio que se estendia por horas, às vezes dias. O olhar que te atravessava como se você fosse um espectro. A frieza que gela, que congelava o ar da casa inteira. Você, provavelmente, preferiria que ela gritasse. Um grito, ao menos, representaria algo. Seria atenção, ainda que negativa. Seria uma prova de que você existia, de que você importava o suficiente para provocar alguma reação. Mas o silêncio era o nada. Era a ausência total. Era a prova irrefutável de que você não merecia sequer a energia de uma resposta. E o mais cruel de tudo, quando você tentava falar sobre isso, ninguém entendia. Sua mãe não grita, então qual é o problema? Ela nunca te bateu? Nossa, você teve sorte. Silêncio não é abuso. Você está exagerando com certeza. E você começava a duvidar de si mesmo. Será que eu estou exagerando? Será que o problema, na verdade, sou eu? Não, o problema não era você. O silêncio era abuso. E Carl Jung explicou de forma precisa o porquê. Jung estudou profundamente o que ele chamou de complexo materno. E o que ele descobriu sobre mães silenciosas vai ajudar a explicar feridas que você carrega até hoje, sem sequer entender a origem. Mas antes de prosseguirmos, preciso te dizer algo muito importante. Se você cresceu com uma mãe silenciosa, você provavelmente foi condicionado a minimizar sua própria experiência, a achar que não era tão ruim assim, a se comparar com aqueles que supostamente tiveram vidas piores. Mas o silêncio é uma das formas mais insidiosas de abuso emocional. E não é menos grave por não deixar marcas visíveis. Na verdade, é muito mais grave, porque você não tem evidência externa da ferida. Você só tem a dor interna. A dor invisível que ninguém mais consegue enxergar. E quando ninguém vê a sua dor, você começa a duvidar dela. Deixe-me contar a história de uma mulher chamada Ana. Ana tinha 35 anos quando finalmente entendeu por que sentia tanto medo de conflitos. Porque faria qualquer coisa para evitar que as pessoas ficassem irritadas com ela. Porque o menor sinal de desaprovação a fazia entrar em pânico. A mãe de Ana nunca gritou, nunca bateu, nunca proferiu palavras cruéis diretamente. A mãe de Ana usava o silêncio. Quando Ana fazia algo errado, sua mãe simplesmente parava de falar com ela. Não por alguns minutos, mas por horas, às vezes por dias inteiros. A mãe continuava na mesma casa, desempenhava as mesmas tarefas, preparava a comida, assistia à televisão, mas agia como se Ana simplesmente não existisse. Nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhum reconhecimento de que havia outra pessoa ali. Ana descreveu a sensação da seguinte forma: era como ser um fantasma dentro da própria casa. Eu podia gritar, chorar, implorar, e ela simplesmente olhava através de mim, como se eu fosse transparente, como se eu não existisse de verdade. E o pior de tudo, Ana nunca sabia, ao certo, o que tinha feito de errado. O silêncio começava e ela tinha que adivinhar, revisar cada ação, cada palavra, tentando desesperadamente descobrir qual foi o crime que mereceu tamanha punição. Às vezes, ela descobria, às vezes, não. E quando não descobria, o silêncio durava ainda mais. Isso criou algo devastador no psiquismo de Ana. Ela aprendeu que a qualquer momento, sem aviso prévio, ela poderia ser apagada.
que o amor era condicional e podia ser retirado instantaneamente, que ela precisava estar em constante vigilância para não cometer o erro que ativaria o silêncio. Jung explicou de forma brilhante por que o silêncio é muito mais danoso do que o grito. O grito é doloroso, sim, mas é claro. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe que a pessoa está irritada. Você sabe que existe um conflito. Você pode responder, se defender e processar a situação. O silêncio é ambíguo, é incerto. É uma verdadeira tortura psicológica porque você não sabe o que está acontecendo. Você não tem como responder, não tem contra o que lutar. Você está lutando contra o nada. A criança que recebe gritos aprende a lidar com a raiva explícita. É doloroso, mas ela desenvolve mecanismos para processar conflitos diretos. A criança que recebe silêncio aprende algo muito pior. Aprende que ela pode ser apagada, que sua existência é condicional, que, a qualquer momento, sem explicação alguma, ela pode simplesmente deixar de existir para a pessoa que deveria amá-la incondicionalmente. Isso cria o que Jung chamou de ansiedade de aniquilação. Não é o medo de ser machucado, é o medo de deixar de existir. É a sensação de que o seu eu mais fundamental pode ser eliminado se você cometer o erro errado. E essa ansiedade não desaparece quando você cresce. Ela se esconde, se disfarça, mas continua operando silenciosamente. Ana vivia com essa ansiedade até os 35 anos. Em cada relacionamento amoroso, em cada amizade, em cada interação profissional, ela estava constantemente monitorando sinais de retirada. Se o parceiro permanecia quieto por algumas horas, Ana entrava em pânico. O que eu fiz? Ele vai me deixar? Eu preciso consertar isso imediatamente. Se uma amiga demorava para responder uma mensagem, Ana ficava ansiosa. Ela está brava comigo? O que eu disse de errado, meu Deus? Se o chefe passava por ela sem cumprimentar, Ana passava o dia inteiro preocupada. Ele está insatisfeito com o meu trabalho? Eu vou ser demitida, com certeza. Não, era exaustivo. E ela sequer imaginava que a origem de tudo isso estava no silêncio da mãe. Mas calma, porque agora eu vou te mostrar os 5 tipos de silêncio materno e como cada um deles cria feridas diferentes. Primeiro tipo, o silêncio punitivo. Esse é o silêncio que a mãe de Ana usava. É uma forma de punição. A mãe para de falar com a criança como uma forma de castigar um determinado comportamento. A mensagem implícita é: você fez algo errado e não merece a minha atenção. Você precisa sofrer até que eu decida que você já foi punido o suficiente. O problema é que a criança raramente sabe o que fez. E a punição não tem uma duração definida. Pode terminar em 1 hora ou em 1 semana. A criança fica totalmente à mercê da mãe. E a mãe detém todo o poder. Ela decide quando o silêncio começa. Ela decide quando o silêncio termina. A criança não tem voz, não tem agência, não tem como influenciar o resultado. Isso cria adultos que vivem em constante ansiedade, que monitoram obsessivamente o humor dos outros, ou que fazem qualquer coisa para evitar conflitos, porque conflito pode significar aniquilação. Ana era assim. Ela preferia engolir sapos a arriscar uma discussão, porque uma simples discussão poderia levar ao silêncio. E o silêncio era simplesmente insuportável. Segundo tipo, o silêncio depressivo. Algumas mães não usam o silêncio como punição. Elas simplesmente estão indisponíveis emocionalmente. A depressão, a ansiedade,
traumas próprios as tornam incapazes de se conectar. A criança cresce com uma mãe fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. A mãe está lá, mas não está. Responde monossilabicamente. Olha, mas não vê. Existe, mas sem presença. A mensagem implícita não é "você fez algo errado". É "você não é interessante o suficiente para merecer a minha energia". Isso cria adultos que duvidam do próprio valor, que acham que precisam ser extraordinários para merecer a atenção, que se esforçam excessivamente para serem notados. E o mais confuso de tudo, a mãe depressiva não está punindo conscientemente. Existe uma ferida invisível, um tipo de abuso que não se manifesta em gritos ou violência física, mas sim na ausência deles. É um silêncio ensurdecedor que se instala no lar e corrói a alma. Um silêncio que ecoa a rejeição, a negligência emocional, a própria inexistência. Um silêncio que não, segundo Carl Jung, pode deixar cicatrizes profundas, moldando a nossa maneira de amar e de nos relacionar e de enxergar o mundo. Vamos mergulhar nesse abismo silencioso, buscando entender suas origens e seus efeitos devastadores, sempre à luz da sabedoria de Jung. Preparem-se para uma jornada de autoconhecimento, uma jornada que pode revelar verdades dolorosas, mas que, acima de tudo, oferece a promessa de cura e libertação. Dona Maria está incapacitada. Ela não consegue estar presente, mas para a criança, o efeito é o mesmo. Ela não se sente vista, não se sente importante, não se sente merecedora de energia emocional. E a criança não tem como entender depressão. Ela só sabe que a mãe está ali, e não está. Que o corpo está presente, e a alma ausente. Conheci um homem que tinha mãe depressiva. Ele se tornou comediante. Passou a vida tentando fazer as pessoas rirem, porque se ele fosse engraçado o suficiente, talvez alguém finalmente prestasse atenção. Terceiro tipo, o silêncio passivo-agressivo. Esse silêncio é acompanhado de sinais de raiva. A mãe não fala, mas suspira, bate portas, faz barulho na cozinha. Seu corpo inteiro comunica fúria, mas ela se recusa a verbalizar. Se a criança pergunta o que foi, a mãe responde nada, com um tom que claramente significa tudo. A mensagem implícita é: você deveria saber o que fez. Eu não vou te dizer. Você precisa adivinhar e consertar. Isso cria adultos que se tornam hipervigilantes, especialistas em ler linguagem corporal, tentando constantemente adivinhar o que os outros estão sentindo, para prevenir explosões. São pessoas que entram em uma sala e, imediatamente, escaneiam o ambiente. Quem está tenso? Quem está infeliz? O que eu preciso fazer para consertar? E isso se torna exaustivo, porque você nunca pode relaxar. Nunca pode apenas estar. Você está sempre trabalhando, sempre monitorando, sempre tentando prevenir o próximo silêncio. Uma mulher me descreveu assim: eu me sinto como uma estação meteorológica humana, sempre medindo a pressão atmosférica e emocional de todos ao redor, sempre prevendo tempestades antes de acontecerem. E o custo dessa vigilância constante é burnout emocional, esgotamento. A sensação de que você não aguenta mais cuidar do clima emocional de todo mundo. Quarto tipo, o silêncio do tratamento de gelo. Esse silêncio é frio e calculado. A mãe não está apenas em silêncio. Ela ativamente ignora. Se a criança fala, ela finge não ouvir. Se a criança toca nela, ela se afasta. É uma rejeição ativa e deliberada.
A mensagem implícita é: você é tão insignificante que não merece nem rejeição verbal. Você simplesmente não existe para mim. Isso cria adultos com feridas profundas de abandono, que podem desenvolver comportamentos desesperados para obter atenção, ou que se fecham completamente para evitar a dor da rejeição. Alguns se tornam pessoas que fazem qualquer coisa por atenção. Outros se tornam pessoas que rejeitam antes de serem rejeitadas. Dois extremos do mesmo trauma. Quinto tipo: o silêncio intermitente. Talvez o mais confuso de todos. A mãe oscila entre presença calorosa e silêncio gélido, sem padrão previsível. Um dia ela é amorosa e atenciosa. No dia seguinte, silêncio total. A criança nunca sabe qual mãe vai encontrar. Vive em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo silêncio, nunca conseguindo relaxar na presença. Isso cria adultos com apego ansioso, que não conseguem relaxar em relacionamentos, que sempre esperam que a outra pessoa vá desaparecer emocionalmente a qualquer momento. Você pode ter reconhecido sua mãe em um desses 5 tipos, ou talvez em uma combinação de vários. E aqui está algo importante que Jung observou. Muitas vezes, a mãe alternava entre tipos diferentes, dependendo do dia, do humor, da situação. O silêncio punitivo um dia, o passivo-agressivo no outro, o tratamento de gelo, em momentos extremos. Essa imprevisibilidade é ainda mais danosa, porque a criança não consegue desenvolver estratégias de sobrevivência consistentes. O que funciona para evitar um tipo de silêncio não funciona para outro. A criança fica completamente à mercê da mãe, sem mapa, sem bússola, navegando cega em um território emocional que muda constantemente. Mas o ponto é esse: o silêncio materno não é apenas desconfortável. Ele cria padrões neurológicos e psicológicos que persistem na vida adulta. Jung foi muito claro sobre isso. A mãe é o primeiro universo da criança, antes de conhecer o mundo. A criança conhece a mãe e aprende sobre si mesma, através do olhar da mãe. Se a mãe olha com amor, a criança aprende que é digna de amor. Se a mãe olha com indiferença, a criança aprende que não é interessante. Se a mãe não olha de jeito nenhum, a criança aprende que não existe. O silêncio da mãe não é apenas ausência de palavras, é ausência de espelhamento. É a mãe dizendo, através da não ação, que a criança não merece ser vista. E isso é devastador para a formação do self. Jung explicou que o self se forma em relação. Nós nos conhecemos através dos olhos dos outros. E o primeiro e mais importante olhar é o da mãe. Se esse olhar é ausente, o self não tem espelho, não tem reflexo, não tem como saber quem é. Filhos de mães silenciosas frequentemente relatam uma sensação de vazio interno, de não saber quem são, de se sentirem como personagens, em vez de pessoas reais, porque eles nunca foram espelhados adequadamente. Nunca tiveram uma mãe que olhasse e dissesse: eu vejo você, você existe, você importa. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro de uma criança que experimenta silêncio materno repetido. O cérebro infantil é uma máquina de aprendizado. Ele busca padrões, busca previsibilidade, busca entender como o mundo funciona. Quando a mãe usa silêncio como punição, o cérebro da criança aprende que amor pode ser retirado a qualquer momento, que segurança é temporária, que ela precisa estar sempre vigilante. O sistema nervoso da criança fica em estado de alerta crônico, mesmo quando não está sendo punida. Ela está esperando a próxima punição, monitorando sinais,
tentando prever. Isso se chama hipervigilância e é exaustivo. Ana vivia assim. Mesmo em momentos tranquilos, uma parte do cérebro dela estava escaneando o ambiente, procurando sinais de perigo, procurando indícios de que o silêncio estava prestes a começar. E quando você vive décadas em hipervigilância, o custo é imenso. Ansiedade crônica, dificuldade de relaxar, insônia, problemas de saúde relacionados ao estresse, exaustão constante. Ana tinha tudo isso e nunca conectou com a infância. Achava que era ansiosa por natureza, que tinha nascido assim. Não tinha nascido assim. Tinha sido treinada pelo silêncio da mãe. E aqui está a ironia cruel. Ana foi a médicos, tomou remédios para a ansiedade, fez anos de terapia cognitiva, tentou meditação, yoga, técnicas de respiração. Nada funcionava completamente, porque ela estava tratando o sintoma, não a causa. Estava tentando gerenciar a ansiedade, sem entender de onde ela vinha. A ansiedade de Ana não era um defeito de fábrica, era uma resposta adaptativa a um ambiente hostil. Seu sistema nervoso aprendeu a ficar em alerta, porque isso era necessário para sobreviver ao silêncio da mãe. E enquanto ela não pudesse fazer essa conexão, não poderia se curar de verdade. Você acabou de descobrir os 5 tipos de silêncio da Dona Maria e como eles afetam o cérebro. Você acaba de entender por que o silêncio é mais danoso que o grito. E você está prestes a descobrir como isso afeta todos os seus relacionamentos adultos. Esse tipo de conhecimento profundo sobre trauma relacional não é ensinado em lugar nenhum. A maioria das pessoas passa a vida inteira achando que é ansiosa por natureza, sem entender a origem. Quando você clica no "valeu demais", você está dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que entender as feridas invisíveis da infância tem valor, que a verdade, mesmo dolorosa, é preferível à repetição cega. Calma, porque agora vou te mostrar como o silêncio da Dona Maria afeta relacionamentos adultos. Primeiro efeito: o medo patológico de conflito. Pessoas que cresceram com mães silenciosas desenvolvem pavor de conflito, porque conflito pode levar ao silêncio, e silêncio significa aniquilação. Ana fazia qualquer coisa para evitar discussões. Cedia em tudo, nunca expressava descontentamento, engolia frustrações até explodir, e quando explodia, sentia culpa imensa, porque agora ela tinha criado conflito, e conflito era perigoso. Isso criava um ciclo destrutivo. Ela reprimia até não aguentar mais, explodia, sentia culpa, reprimia ainda mais. Seus relacionamentos sofriam. Parceiros não sabiam o que ela realmente pensava. Amigos não conheciam suas verdadeiras opiniões. Ela era uma versão editada de si mesma. Sempre. Segundo efeito: o comportamento de agradar pessoas. Quando você aprende que pode ser apagado a qualquer momento, você desenvolve estratégias para evitar isso. A principal é fazer tudo o que os outros querem. Se eu for perfeita, se eu agradar todo mundo, se eu nunca causar problemas, ninguém vai me punir com silêncio. Ana era a amiga que sempre estava disponível, a funcionária que nunca dizia não, a parceira que nunca tinha necessidades próprias. Ela se anulava para evitar o silêncio e, no processo, perdia completamente a si mesma. Depois de anos assim, Ana não sabia mais o que ela queria, o que ela gostava, o que ela pensava. Ela tinha se moldado tanto às expectativas dos outros que o eu original tinha
desaparecido. Terceiro efeito: a dificuldade de confiar. Quando sua própria mãe podia desaparecer emocionalmente sem aviso. Como você vai confiar em qualquer outra pessoa? Ana tinha dificuldade de se abrir em relacionamentos. Mesmo quando estava com alguém há anos, uma parte dela esperava o abandono. Uma parte dela sabia que a qualquer momento a pessoa podia se transformar em silêncio. Isso impedia a intimidade verdadeira, porque intimidade requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade requer confiança de que você não vai ser apagado. Ana mantinha todos à distância. Mesmo as pessoas mais próximas nunca a conheciam completamente. Ela sempre guardava uma parte de si, protegida, caso precisasse sobreviver ao próximo silêncio. Quarto efeito: a voz interna silenciadora. Filhos de mães silenciosas frequentemente desenvolvem uma voz crítica interna que replica o silêncio da mãe. Quando Ana tinha uma ideia, uma voz interna dizia: "Isso é idiota, ninguém quer ouvir." Quando ela queria expressar uma necessidade, a voz dizia: "Você está sendo difícil, cala a boca." Quando ela sentia raiva, a voz dizia: "Engole isso, ninguém quer ver sua raiva." A mãe silenciosa tinha sido internalizada. Ana carregava o silêncio dentro de si, silenciando a si mesma antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo. Era uma defesa. Se eu me silenciar primeiro, o silêncio dos outros não vai doer tanto, mas o custo era imenso. Ana vivia muda internamente. Suas necessidades, seus desejos, suas opiniões, tudo sufocado pela voz da mãe internalizada. E sobre a cura, Jung disse que a ferida materna é uma das mais difíceis de curar, porque a mãe é o primeiro amor e o primeiro mundo. E rejeitar a mãe, mesmo mentalmente, parece rejeitar a própria origem. Ana resistiu a ver a verdade sobre a mãe por anos. Minha mãe era uma boa mãe. Ela nunca me bateu. Ela sempre cuidou de mim. Eu não tenho do que reclamar. Essa frase protegia Ana da dor, mas também a mantinha presa. Porque enquanto ela não pudesse ver o silêncio como abuso, ela não poderia curar as feridas que o silêncio causou. A virada aconteceu quando Ana teve sua própria filha. A filha tinha 3 anos quando fez algo errado. Quebrou um vaso. E Ana sentiu a vontade de fazer o que sua mãe fazia, de ficar em silêncio, de ignorar, de punir com ausência. O impulso subiu automático. Era o padrão instalado. Era o que ela conhecia. E nesse momento, olhando para o rosto assustado da filha de 3 anos, Ana finalmente entendeu. Isso é abuso. Isso é crueldade. Nenhuma criança deveria passar por isso. E se a filha de 3 anos não deveria passar, a Ana de 3 anos também não deveria ter passado. Foi devastador e foi libertador. Devastador porque Ana finalmente sentiu a dor que tinha evitado a vida inteira. A dor de ter sido apagada pela própria mãe. A dor de ter crescido achando que não merecia existir. Libertador porque agora ela podia nomear o que aconteceu. Podia validar sua própria experiência. Podia parar de minimizar. E podia escolher diferente com a própria filha. Ana não puniu a filha com silêncio. Em vez disso, fez o que sua mãe nunca fez. Abaixou. Olhou nos olhos da filha e disse: "Você quebrou o vaso e eu estou triste. Mas eu te amo e isso não muda." Palavras, presença, conexão. Mesmo no momento de disciplina, a filha chorou de alívio. E Ana chorou junto, porque naquele momento, ela estava curando a filha e curando a si mesma. Ana começou a praticar o que ela chamou de presença verbal. Em momentos de conflito com a filha, ela se forçava a usar palavras,
mesmo quando a vontade de silenciar era forte. Estou brava agora e preciso de um minuto para me acalmar. Mas eu te amo e vou voltar para conversar. Palavras, sempre palavras, mesmo imperfeitas, mesmo em momentos de raiva, porque palavras são ponte e silêncio é abismo. A filha de Ana cresceu diferente. Cresceu sabendo que conflito não significa fim, que raiva passa, que amor permanece. E Ana, ao dar isso para a filha, estava finalmente dando para si mesma e sobre você. Se você cresceu com uma mãe silenciosa, deixa eu te dizer algo importante. O silêncio não era culpa sua. Você era criança. Você não tinha como evitar. Você não merecia ser apagado. E a ansiedade que você carrega, o medo de conflito, a dificuldade de confiar, o hábito de se silenciar, tudo isso faz sentido. É uma resposta lógica a um ambiente ilógico. Você aprendeu a sobreviver e agora pode aprender a viver. A cura começa com reconhecimento, ver claramente o que aconteceu, nomear o silêncio como o que ele era, abuso emocional. E isso pode ser muito difícil, porque a nossa cultura, a cultura brasileira, nos ensina a nunca falar mal das nossas mães, a sempre sermos gratos, a minimizar qualquer dor que elas, as nossas mães, causaram. Mas, gente, reconhecer a verdade não é ingratidão, é honestidade, é a única forma de curar essa ferida. Você pode amar a Dona Maria, amar a sua mãe, e ao mesmo tempo reconhecer que ela te machucou. Você pode ter compaixão pelas limitações dela e ainda validar a sua própria dor. As duas coisas, acreditem, podem existir ao mesmo tempo. Isso não significa odiar a sua mãe. Significa ver a verdade. E a verdade é que o silêncio dela te machucou. Sua mãe pode ter sido limitada. Pode ter tido seus próprios traumas. Pode ter feito o que aprendeu. Mas isso não muda o impacto. Explicação não é justificativa. Compreender a origem não elimina a ferida. A cura, gente, continua com permissão. Permissão para ter voz. Permissão para expressar as suas necessidades. Permissão para existir em toda a sua complexidade. Lembra do que Carl Jung falava sobre individuação? Você não precisa mais se silenciar. A mãe internalizada, aquela voz dentro da sua cabeça, pode ser desafiada. A voz crítica pode ser questionada. Deixa eu te dar um exercício prático. Quando você sentir vontade de se silenciar, quando aquela voz interna disser, cala a boca, ninguém quer te ouvir, faça o oposto. Fale. Mesmo que a sua voz trema, mesmo que pareça pequeno, mesmo que você ache que ninguém se importa, porque cada vez que você fala, quando a voz interna manda calar, você está reprogramando o seu sistema nervoso, está ensinando para o seu cérebro que expressar não leva à aniquilação, que você pode ter voz e continuar existindo. E no começo vai parecer errado, vai parecer perigoso. Seu corpo vai reagir como se estivesse em perigo iminente. Isso é normal. É o sistema nervoso fazendo o que aprendeu a fazer. Mas, com a prática, a resposta de medo diminui e falar se torna mais fácil. A Ana levou meses para conseguir expressar descontentamento sem entrar em pânico, mas cada vez ficava mais fácil. Cada vez o medo diminuía um pouco mais. Toda vez que você se expressa, você está dizendo, eu existo, eu mereço ser ouvido. O silêncio não vai me apagar. E a cura se completa com escolha. Escolher diferente. Não replicar o padrão. Quebrar o ciclo. Se você tem filhos, pode dar a eles o que nunca recebeu. Presença, palavras, conexão mesmo no conflito.
Carl Jung falava muito sobre a importância de interromper padrões. Se não tem filhos, pode dar isso a si mesmo. Falar consigo com gentileza, validar suas próprias experiências, recusar o silêncio interno. E se você está em relacionamento com alguém que usa o silêncio como arma, você pode reconhecer o padrão. Porque muitas vezes, filhos de mães silenciosas se atraem por parceiros que replicam o silêncio. É familiar, parece normal, mesmo sendo destrutivo. Reconhecer que o silêncio é abuso, não amor. É o primeiro passo para sair desse ciclo, para exigir comunicação, para recusar ser apagado novamente. Você já foi silenciado o suficiente na infância. Você não precisa aceitar isso na vida adulta. E lembre-se, não é sobre perdoar ou não perdoar a sua mãe. É sobre ver a verdade. Sobre entender como o silêncio dela moldou você. E sobre escolher conscientemente como você quer viver daqui para frente. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser diferente. Agora me conta aqui nos comentários. Sua mãe usava o silêncio? Qual dos 5 tipos você reconheceu? Ou talvez você já tenha começado a cura. Talvez você já esteja quebrando o ciclo. Comenta aqui embaixo. Conta a sua experiência. Porque cada história compartilhada ajuda outros a reconhecer que não estão sozinhos. Que o silêncio foi real. Que a ferida é válida. E que a cura é possível. Talvez você seja a primeira pessoa que está validando a experiência de outra pessoa. Talvez o seu comentário seja o que faz alguém finalmente perceber. Não sou eu que estava exagerando. O silêncio da sua mãe não te destruiu. Você sobreviveu. Você está aqui. Você está aprendendo. Você está curando. E isso é mais forte do que qualquer silêncio. A voz que a sua mãe tentou apagar continua existindo. E agora, essa voz pode finalmente ser ouvida. Por você mesmo. E por todos que leem a sua história. Escreve aí embaixo. Estou lendo cada comentário.